Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia do Nó Chique e nesse vídeo eu estou trazendo uma luva com os dedinhos unidos que eu fiz com a lã família e a agulha número 4. Essa luva eu fiz começando do topo, ela não tem costura e eu fiz em carreira infinita, que termina aqui. Essa luva é bem rápida de fazer, bem fácil de fazer, eu achei econômica. Eu vou colocar aqui na descrição quantas gramas gastou para a peça. Ela é boa para quem estiver querendo fazer uma luva, mas não tiver ainda com segurança de fazer os dedinhos separados. E ela é boa também para quem vende, porque ela é bem fácil, bem rápida de fazer. Vamos ver como faz? Meus amores, essa luva nós começamos fazendo o dedo. Então eu faço laço mágico. E como eu vou fazer carreira infinita, eu começo com uma correntinha, um ponto baixo, um ponto meio alto, e agora eu faço mais 8 pontos altos. Com 10 pontos ao todo, eu vou começar a segunda volta do dedo. Então, meus amores, eu começo a segunda volta fazendo um ponto alto no ponto baixo, um ponto alto no ponto meio alto. Já no ponto de base seguinte, eu vou fazer um aumento. Então, eu faço 2 pontos altos ali. Na sequência, eu faço mais 2 pontos altos, um em cada ponto de base. E o ponto de base seguinte, eu vou fazer mais um aumentinho nessa carreira. Então, se eu iniciei com 10 pontos, com esses 2 aumentos, eu passei a ter 12. E eu vou levar esse número de pontos até chegar à altura que eu preciso para o meu dedo. Seus lindos, com 7 carreiras eu cheguei a 8 centímetros. E olha lá, já está o tamanho bom para o meu dedo. Então, agora eu vou arrematar essa parte. E se eu trouxe até aqui essas carreiras feitas em pontos altos, agora eu vou fazer um ponto meio alto, um ponto baixo, um baixíssimo e arremato. Então, eu corto o fio e o meu dedão está pronto. Agora, eu vou fazer a parte da mão. Então, eu inicio também com o laço mágico, faço uma laçada, uma correntinha, um ponto baixo, um ponto meio alto e 10 pontos altos na sequência. Fecho o laço mágico. Vou começar a segunda volta. Sem encerrar a carreira, eu vou fazer 2 pontos altos no ponto baixo. E o terceiro ponto alto dessa volta eu vou fazer sozinho. E eu vou repetir essa sequência. Faço uma vez 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Na vez seguinte, eu faço um sozinho. E eu vou repetir isso por toda essa volta. Eu faço um ponto sozinho, na sequência, 2 juntos. E com isso, eu vou chegar a 18 pontos nessa volta, não é?
Terminei essa minha segunda volta, e eu sei disso porque eu cheguei aqui nos 2 primeiros pontos, nos 2 de aumento. Então, nessa terceira volta, eu vou fazer 2 pontos altos nesse primeiro do aumento, e na sequência 2 pontos altos, um em cada ponto de base. E vou repetir 2 pontos altos no mesmo ponto alto de base, e os 2 seguintes, um em cada ponto de base. E nessas voltas coincide sempre no primeiro ponto de aumento da carreira anterior que eu faço os meus 2 dessa carreira. E aí vou repetir um ponto sozinho, o segundo sozinho, e na sequência 2 juntos no mesmo ponto de base. E com isso eu vou chegar a 24 pontos nessa volta. Completei mais essa volta, olha lá, o início da minha carreira está aqui. Então, esse meu primeiro ponto de aumento é o primeiro ponto da volta. Então, o início da minha volta fica sempre no primeiro ponto de aumento. Eu vou colocar aqui um marcador para me facilitar o controle do início da volta. E eu já fiz o meu aumento desse início de carreira. E eu fazendo meu ponto de aumento logo no início, fica mais fácil para fazer o controle da distribuição dos pontos. Então, se na outra volta eu fiz um aumento, ou seja, 2 pontos altos no mesmo ponto de base e 2 sozinhos, nessa carreira eu vou fazer o meu aumento e 3 pontos em sequência sozinhos. Eu vou fazer 3 pontos altos sozinhos para no seguinte fazer o meu ponto de aumento. É a mesma lógica daquele gráfico padrão de crochê em círculo, só com a diferença que eu pulei a segunda carreira. E olha lá, já cheguei em mais um ponto de base em aumento, então é nele que eu faço 2 pontos altos. Aí então eu faço o terceiro ponto da sequência sozinho, o quarto sozinho e o quinto sozinho. E já o próximo ponto, novamente, é de aumento. Então eu faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E novamente, o terceiro ponto sozinho, o quarto ponto da sequência sozinho, o quinto sozinho e já o seguinte em aumento, 2 no mesmo ponto de base. E vou repetindo a cada 3 pontos altos sozinhos, o quarto e o quinto em aumento. E nisso você vai fazendo essa sequência de aumentos até chegar à largura que você precisa para os dedos. Eu vou fazer mais uma carreirinha aqui. Então, eu faço um aumento no primeiro ponto da volta, e na sequência, o terceiro ponto da volta sozinho, o quarto sozinho, o quinto e o sexto. E a repetição dos 2 primeiros juntos. E os 4 seguintes, um em cada ponto de base. 3, 4, 5, 6 e, novamente, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base.
Aqui eu cheguei mais uma vez no meu início da volta. Eu vou medir e já está um tamanho bom. E agora eu vou fazer carreiras assim, com esse número de pontos, até chegar na altura para prender o meu dedão. Coloquei o marcador aqui para ter ideia de onde é o início e vou seguir com um ponto alto para cada ponto alto de base. Meus amores, olha lá, já fiz 2 voltas sem aumento. E aqui eu estou com 10 centímetros de largura. E eu vou repetir essas voltas até chegar aqui, na base do meu dedão. São mais ou menos uns 13 centímetros. Aqui eu já tenho 6 centímetros. E eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base. Meus amores, eu cheguei ao tamanho que eu preciso com 13 carreiras. Eu estou usando como referência o tamanho da minha mão, um pouquinho mais larga, que pode ser considerado tamanho único. E se você quiser variar o tamanho para venda, na internet tem várias tabelas indicando tamanhos. Você pode fazer variações e deixar para pronta entrega. Então, aqui eu já cheguei ao meu tamanho para colocar o dedão. Então, eu fiz o meu último ponto dessa sequência infinita, mais ou menos na altura do início da peça, não precisa ser exato, é só para ter uma direção. Aqui eu tirei como medida mais ou menos uma reta a partir do início do laço mágico. E agora, então, eu vou seguir minha carreira fazendo esses 12 pontos do dedão. Um ponto alto para cada ponto alto de base. Aproveito para prender nos primeiros pontos do dedão o fio de arremate e sigo fazendo a volta do dedão. Fiz todos os meus pontos do dedão, olha lá, iniciei aqui, terminei aqui. E agora eu vou unir essa volta do dedão com um ponto baixíssimo. E vou seguir a parte propriamente da mão, fazendo um ponto alto no ponto alto seguinte, diante de eu emendar o dedão. E agora eu sigo com um ponto alto para cada ponto alto de base. E olha lá, já dá para perceber a luvinha. E eu sigo com um ponto alto para cada ponto alto de base. Chegando aqui na lateral oposta ao dedão, eu vou fazer 3 pontos altos juntos, ou seja, 2 pontos de diminuição, né? E sigo fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base. Chegando aqui no último ponto alto da parte da mão, eu vou fazer ele junto com o primeiro ponto alto do dedão. Então, aqui eu fiz mais uma diminuição de ponto. Sigo fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base. Até chegar no último ponto do dedão, que eu vou fazer esse ponto aqui junto com o primeiro da parte da mão. Mais uma diminuição. E assim aqui eu tenho mais um ponto em diminuição. E sigo a carreira com um ponto alto para cada ponto alto de base, até chegar na lateral. Cheguei no outro extremo. Na segunda carreira, na união com o dedão,
E aqui onde eu fiz na carreira anterior aqueles 3 pontos altos juntos, eu vou fazer novamente 3 pontos altos juntos, sendo a junção de um ponto anterior, os 3 juntos de base e um seguinte. Então, aqui eu tenho novamente, aqui eu tenho 2 pontos em diminuição. E sigo com um ponto alto para cada ponto alto de base. Chegando aqui próximo, aonde eu fiz na carreira anterior 2 pontos altos juntos, nessa carreira eu vou fazer 3 pontos altos juntos, sendo um ponto de base antes da diminuição, a diminuição da carreira anterior e um seguinte, e junto esses 3 pontos. Faço um ponto alto para cada ponto alto de base no dedão, até chegar a um antes da diminuição. Chegando nos pontos juntos de base, eu vou fazer 3 pontos altos juntos de base também, em diminuição. Faço novamente um ponto alto para cada ponto alto de base. Meus amores, eu segui a terceira volta na lateral da mão com 3 pontos altos juntos. Na sequência, fiz um ponto alto para cada ponto alto de base. E vou manter os 3 pontos juntos na chegada para o dedão. Então, chegando próximo ao dedo, eu vou fazer os 3 pontos altos juntos, como eu vim fazendo. Sigo com um ponto alto para cada ponto alto de base, até chegar em um antes da diminuição do outro lado. Olha lá, cheguei no final do dedo, então eu paro um ponto antes e faço esses 3 juntos. E agora eu vou marcar aqui essa união e vou deixar ela sendo a referência do início da volta. E tinha sido desse lado mesmo, né, que eu tinha feito o início. E agora eu vou seguir carreiras com um ponto alto para cada ponto alto de base, sem diminuição nem no lateral e nem no dedão. Como eu falei, chegando aqui na lateral, eu não faço mais diminuição. Estou seguindo com um ponto alto para cada ponto alto de base. Seus lindos, eu fiz mais 2 carreiras e a terceira sem aumento. A última diminuição foi aquela que eu marquei, e é essa aqui. E olha lá, aqui eu tenho 3 voltas. Eu estou com 19 centímetros de luva. E agora eu vou começar a fazer a sanfona. E é por isso que eu parei essa carreira aqui, para ter a emenda da troca de ponto bem na lateral mesmo. Porque a gente sempre faz troca de carreira, troca de ponto, emendas. Sempre a gente busca fazer nas laterais, né? Então, a partir daqui, eu vou fazer pontos em relevo. E eu vou seguir daqui mesmo, seguindo a carreira infinita, sem início nem final de carreira. Um ponto alto em relevo para frente, e para isso eu passo a agulha por trás do ponto, e um ponto em relevo para trás, e para esse eu passo a agulha na frente do ponto. E vou alternando. Um para frente. E um para trás, por toda a volta. Fiz toda a primeira volta. Olha lá, aqui está o meu primeiro ponto em relevo. E eu vou fazer mais algumas carreirinhas assim, seguindo o ponto em relevo, mantendo como ele estiver na carreira anterior.
Quando o ponto de base está em relevo para trás, eu mantenho em relevo para trás. E quando está para frente, eu mantenho ele em relevo para frente. Seus lindos, estou aqui com 6 voltas. E é nesse ponto aqui em relevo que nós temos o início da volta. Olha lá, esse eu comecei aqui e esse eu comecei aqui. Então, eu parei no penúltimo ponto para baixo, fiz o anterior em ponto alto, aí eu faço o ponto em relevo para cima em meio ponto alto, faço o ponto seguinte em relevo para baixo em ponto baixo. Gente, é o mesmo processo, a mesma pegada na base. Só muda o ponto que eu fiz. Só que ao invés de fazer a laçada de ponto alto, eu fiz em meio ponto alto e o seguinte em ponto baixo. O seguinte, que é o último, eu faço um ponto baixíssimo e terminei a minha luva. E aqui para essa mão de luva, que em lojas é considerado tamanho único, eu gastei menos do que um novelo de 40 gramas. Eu vou pesar quantas gramas eu tenho aqui e vou colocar na descrição. E olha lá, aqui no final da peça, guardando o fio direitinho, não fica desnível de carreira infinita. Não fica, né? Para a galera que fica preocupada com carreira infinita, que a peça vai ficar torta, olha lá, não fica. Então, olha lá, tá pronta a minha luvinha. Aqui o arremate tá certinho, não tá torto. Aqui a emenda do dedo não levou costura. Isso facilita bastante para algumas pessoas, não ter que lidar com agulha de costura, fazer tudo só no crochê. E é isso, meus amores. Uma luvinha bem rápida de fazer, fácil de ajustar para o tamanho que você quiser. Se precisar de alguma ajuda, me procura. Eu usei fio família e agulha número 4. Lembrando que você pode usar a agulha que você quiser e o fio que você preferir. Então é isso, meus amores. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, me procura. Um beijo e até o próximo vídeo.